Olá, tudo bem? A paz de Jesus no seu coração. Eu sou Norma Lopes. Estamos aqui no canal do Santuário com o programa Tempo de Amar e mais uma vez para uma pequena reflexão. Hoje nós vamos falar do poder da oração, da confiança em Deus, de orar nas tribulações, de ressignificar a nossa vida, de buscar em Deus o auxílio que nós tanto precisamos. Eu quero convidar você que está nas redes sociais, no Facebook, vá lá até o canal do Santuário, curta o canal, dê o seu like e nos ajude o canal a crescer, tá bom? É muito importante a sua participação. Vamos para o vídeo agora? Onde nós buscamos forças para vencer as nossas tribulações? Você tem o costume de orar? Como está a sua oração? Como você tem se entregado a Deus diante das dificuldades da sua vida? Quando alguém reza e pede forças para vencer, o Senhor prepara para a vitória e o envia exercícios que o capacitarão para o combate. Quando nós pedimos algo a Deus, nós acabamos sendo provados nessa situação, não é? A força da carne, ela vem pela atividade dos músculos, não é? Nós vamos ter força se nós fizermos atividades físicas, se nós formos para a academia, não é? E fizermos exercícios. E também a força da alma é pela prática da fé, que ela é exercitada em meio dos nossos sofrimentos. Não tem outro jeito, viu? É pela prática da fé que nós somos exercitados em meio aos nossos sofrimentos. A força da nossa alma, a nossa força na oração não tem como ser diferente. É através do sofrimento e das tribulações. Você há de convir comigo que quando está tudo muito bem, não é? A gente tem aquele péssimo costume de até esquecer um pouquinho de Deus, não é? A gente para de rezar, aí já não reza mais o terço, aí tá tudo muito bem, então eu já não faço minha meditação, eu já não leio a palavra de Deus, não é assim? Mas quando o bichinho pega, não é? Quando o negócio fica difícil, aí a gente lembra de rezar, lembra de pegar o terço, né? E é bem isso. A nossa alma, ela é fortalecida através dos nossos sofrimentos, através das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Mas a certeza de que Deus não envia desafio superior às nossas capacidades e nem permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, viu? Isso nós podemos ter a certeza. Você não será tentado além das forças que Deus lhe concede. Deus conhece os nossos limites. Deus sabe de todas as coisas. Esse gigante que Golias venceu, nós vemos na palavra de Deus, não é? Golias, ele veio como um grande gigante e Davi, não é? Venceu Golias apenas com uma funda e 5 pedrinhas. Então algo que parecia ser impossível, mas por que ele venceu? Porque Deus estava com ele. Porque ele foi um escolhido de Deus, porque ele era um homem de Deus. O Senhor está preparando os seus guerreiros também. Nós somos guerreiros do Senhor. É preciso que sejamos adestrados nas pequenas lutas para que não esmoreçamos nas nossas grandes combates. E você há de convir comigo que temos vivido grandes combates. A nossa vida tem sido vencido a cada dia grandes tribulações, não é? Mas, assim como Davi era apenas um menino e ninguém o conhecia, e ninguém reconheceu como arma aqueles objetos que ele trazia em suas mãos, no entanto, sozinho ele derrubou aquele gigante Golias. Talvez você seja só um menino que o mundo não conhece. Talvez você não compreenda o treinamento, mas Deus acumula de força e te mantém adestrado para o combate, muito mais do que você imagina. Nessa tribulação na qual você está vivendo e passando,
Pegue a sua cruz, como diz a palavra de Deus, e siga. Não adianta nós queremos deixar os problemas de lado. Nós precisamos enfrentar as dificuldades da nossa vida. Em Deus, assim como Davi fez, ele foi. Pode ser até que no seu coração ele tinha um pouco de medo, mas ele tinha confiança, a certeza de que Deus estava com ele. E quando Deus está conosco, e Ele sempre está conosco, o fato é que nós nos afastamos dele, não é? Mas quando nós o buscamos com coração, com humildade, Ele se faz presente e em Deus nós somos vitoriosos. O importante também para nós é não pararmos nos nossos problemas. Esses dias atrás eu ouvi a Padre Reginaldo Manzotti falar uma palavra que caiu muito assim no meu coração. Precisamos ressignificar a nossa vida. O que significa a palavra ressignificar? É uma palavra muito forte e também muito poderosa. Apesar de não ser um termo muito comum, ele é imensamente poderoso. Quando alguém se ressignifica algo, quer dizer que deu um outro significado. Dar outro sentido para uma situação ou um momento da sua vida que pode vir a calhar quando você deseja fazer grandes mudanças positivas em sua trajetória. Quer dizer que quando uma pessoa escolhe ressignificar algo, ela está escolhendo transformar uma experiência negativa pela qual ela passou em sua vida em algo positivo. E através da oração nós conseguimos isso. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós apresentamos a Ele a nossa história, e todos nós temos uma história de vida, dolorida, com alegrias, mas também com muitas tristezas, e colocamos nas mãos de Deus os nossos problemas, tudo aquilo que nós já vivemos e passamos, e colocamos para o Senhor, peçamos para Ele dar um novo sentido, mudar a nossa história. O que passou não é impossível mudar, mas o que vem daqui para frente nós podemos mudar. Não baseado naquilo que vivemos, mas trazendo experiências daquele negativo que passamos para que possamos fazer tudo diferente na nossa vida. Ressignificar a nossa vida, dar um novo sentido. Muitas pessoas vivem a depressão, a angústia, o medo, porque vivem do passado. E como diz, quem vive de passado é museu, e nós não somos museu. O Espírito Santo de Deus quer ressignificar a nossa vida a cada momento, trazer um novo sentido para a nossa vida. Diante das nossas tribulações, é necessário, se faz necessário, nos colocarmos em oração e pedir para Deus. Muda o sentido da nossa história, transforma a nossa vida. Meu irmão, nós não podemos ficar reclamando. Reclamar não vai adiantar nada. Murmurar não vai adiantar nada. Nós precisamos nos colocar diante do nosso problema. Quem sabe escrever a nossa história, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Isso é tão bom, colocar no papel e orar com aquela situação. Pedir a Deus por aquela situação. Forças para superar. Quando colocamos no papel, nós estamos como que atestando a Deus, né? Pedindo para Ele ali por escrito que Ele tome conta, que Ele resolva os nossos problemas. A ressignificação na nossa vida tem o poder de transformar as nossas experiências negativas. É uma maneira de nós encontrarmos nas adversidades a motivação para podermos continuar. Enxergar e levar a vida de uma forma mais leve. Ver nos desafios uma oportunidade de crescimento. Isso aí é desafiador, mas é muito importante. Aprender a ser grato pelas dificuldades pelos quais cada um de nós e cada dificuldade nos traz. Não se vitimizar e assumir o papel de protagonista da própria história. Reclamar menos
e desenvolver uma autoconfiança necessária para seguir em frente. Meu irmão, minha irmã, nós somos protagonistas da nossa história. Não importa se tomamos decisões erradas, não é? Quantas decisões erradas já tomamos na vida? Quantas situações nós vivemos que se hoje nós diríamos assim, eu não faria isso de novo. Isso eu faria de novo, não é? Mas muitas situações nós dizemos, se isso tivesse acontecido comigo com essa cabeça que eu tenho hoje, não é assim que nós falamos? Pois bem, nós precisamos respeitar a nossa história de vida, e através dessa história ressignificar, colocar nas mãos de Deus para que Deus possa transformar e assim também transformar o nosso coração. As tribulações são certas. O próprio Jesus nos disse, no mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Talvez você esteja na sua vida vivendo as tribulações e as pessoas que estão à sua volta dizendo que você não faz nada ou que não está tomando atitudes corretas, mas você, com certeza, colocando nas mãos de Deus, Deus está te dando todo o sentido novo para a sua vida. Assim como Davi, não é? Acharam que ele era louco de ir enfrentar aquele Golias com apenas uma funda e as 5 pedrinhas. Mas ele sabia o que estava fazendo, porque ele sabia quem havia ordenado ele a se colocar nesta batalha. Era Deus. Deus o convocou. Deus o fortaleceu. E assim também será na nossa vida. Diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, não esmoreçamos. Permaneçamos firmes na oração, na certeza de que Deus ouve o nosso clamor. E que a nossa história precisa ter precisamos dar um novo sentido à nossa vida. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que vem nos vivificar, que vem nos transformar, que vem nos fortalecer, que vem nos ajudar. Que nós possamos pedir a Deus, que nós possamos ressignificar a nossa vida, mas que o Espírito Santo seja Ele a fazer toda esta obra nova, nos transformando e nos fazendo cada vez mais abertos a toda a graça e a bênção que Deus tem para nós. Que na tribulação, nas dificuldades da vida, lembremos sempre que Deus está nos preparando para um combate maior. Nas pequenas causas, quando as maiores vierem, nós estaremos preparados. Porque é assim, nós só vamos para o combate, nós só vamos ter capacidade de enfrentar as dificuldades se estivermos preparados. É assim como na atividade física, né? Que eu falei para você. Na vida espiritual também é assim. Precisamos nos preparar para os combates. E é através da oração, dessa intimidade com Deus, que nós vamos conseguir. Que Deus nos abençoe e que você seja cada dia mais fortalecido em Deus através da oração. Um grande abraço e até a próxima!